Nem tudo o que parece inofensivo vem de Deus. O mundo celebra o Halloween, mas há mais de 60 anos, um profeta de Deus alertou que as trevas se disfarçariam de luz. E esse tempo chegou. Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão abrindo portas espirituais sem nem perceber. Famílias inteiras se vestem de personagens sombrios, decoram suas casas com símbolos de morte e celebram algo que tem raízes muito mais profundas do que imaginam. A palavra de Deus nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que o inimigo não vem sempre com aparência assustadora. Ele vem disfarçado, embalado em diversão, em tradição cultural, em algo que parece completamente inocente. E é exatamente por isso que tantos cristãos sinceros acabam participando de práticas que abrem brechas para o mundo espiritual das trevas. Você que está assistindo agora, de qual estado você está nos acompanhando? Deixe nos comentários, porque essa mensagem precisa alcançar cada canto do Brasil. Precisamos entender que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Cada símbolo, cada fantasia, cada celebração tem uma origem espiritual. E quando não discernimos isso, estamos dando legalidade para forças que não vêm de Deus. O Halloween não é apenas uma festa de crianças pedindo doces. Por trás dessa celebração, existe uma história milenar ligada aos druidas celtas, que celebravam o Samhain, um festival dedicado aos mortos e aos espíritos. Nessa noite, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fino, e rituais eram feitos para apaziguar entidades espirituais. Com o passar dos séculos, essa prática foi sendo adaptada, cristianizada superficialmente, e hoje é vendida como algo cultural e divertido. Mas a Bíblia é clara. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14, Deus proíbe terminantemente qualquer prática relacionada à consulta aos mortos, feitiçaria, adivinhação ou comunicação com espíritos. Ele chama essas coisas de abominação. Não é uma sugestão, é um mandamento. Então, por que tantos cristãos participam de uma festa cujas raízes estão exatamente nas práticas que Deus condena? Porque o engano é sutil, porque as trevas aprenderam a se disfarçar, e porque muitos perderam o discernimento espiritual que só vem de uma vida consagrada na presença de Deus. Quando olhamos para a origem do Halloween, não encontramos uma festividade cristã. Encontramos um ritual pagão profundamente enraizado em práticas ocultistas. O Samhain era celebrado pelos celtas há mais de 2000 anos, marcando o fim do verão e o início do inverno, a estação da morte. Nessa noite, fogueiras eram acesas, animais eram sacrificados, e as pessoas usavam máscaras e fantasias para se proteger dos espíritos que supostamente vagavam pela terra. Os druidas, que eram sacerdotes pagãos, conduziam cerimônias onde invocavam entidades espirituais e faziam oferendas aos mortos. Essa não era uma celebração inocente. Era um ritual espiritual com propósitos específicos: comunicação com o mundo das trevas, apaziguamento de demônios e manipulação de forças ocultas. A palavra de Deus nos alerta em Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Mas você pode estar pensando, isso foi há muito tempo, hoje é diferente. Será mesmo? Quando uma criança se veste de bruxa, quando uma casa é decorada com símbolos de morte, quando celebramos uma data cujas raízes estão no ocultismo, estamos apenas nos divertindo, ou estamos, ainda que inconscientemente, honrando práticas que Deus abomina? Isaías capítulo 8, versículo 19 diz: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você e sua família, para que Deus abra os olhos espirituais e traga discernimento nestes dias.
E se você quer se aprofundar ainda mais na palavra, conheça a Escola de Fogo, 21 dias de devocional e aprendizado que vão transformar sua vida espiritual e preparar você para estes últimos dias. Muitos cristãos participam do Halloween porque foi normalizado pela cultura. Mas normalizar algo não muda sua natureza espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12: Não sejais participantes com eles, porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Quando a igreja primitiva enfrentou práticas pagãs, não as cristianizou. Os crentes de Éfeso, quando se converteram, trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente, mesmo que tivessem grande valor. Atos capítulo 19, versículos 18 a 20 relata: Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, e muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram diante de todos. O valor total foi de 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eles entenderam que não há comunhão entre luz e trevas. Não existe meio termo no reino espiritual. O maior engano do diabo não é fazer você acreditar que ele existe. É fazer você acreditar que ele não está presente em certas coisas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, revela uma verdade aterrorizante. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que o inimigo não vem sempre rugindo como leão. Às vezes, ele vem sorrindo, disfarçado de cultura, de tradição, de entretenimento inocente. E é justamente nesse disfarce que milhões de pessoas são enganadas. Quando Jesus alertou seus discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Se até os escolhidos podem ser enganados, quanto mais aqueles que não vigiam, que não discernem, que aceitam tudo o que a cultura oferece sem questionar a luz das Escrituras. O Halloween é vendido como diversão infantil, mas quando você permite que seu filho se vista de bruxa, de demônio, de entidade das trevas, você está normalizando o que Deus condena. Você está ensinando àquela criança que brincar com símbolos de morte e ocultismo é aceitável. E o que começa como brincadeira na infância pode abrir portas espirituais que trarão consequências sérias na vida adulta. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, porque essa mensagem precisa ecoar em cada lar brasileiro. Precisamos acordar do sono espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar significa estar alerta, discernir, não aceitar tudo passivamente. Isaías capítulo 5, versículo 20, pronuncia um ai profético. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isso é exatamente o que acontece quando cristãos defendem a participação em festividades cujas raízes estão no ocultismo. Chamam de inofensivo o que Deus chama de abominação. Dizem que é só cultura, quando Deus diz que é idolatria. E nesse processo de normalização, a igreja perde sua identidade, sua autoridade espiritual e seu poder. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Ou você está de um lado ou está do outro. Deus sempre enviou profetas para alertar seu povo antes do juízo chegar. Nos dias de Noé, ele pregou por 120 anos, mas o mundo não quis ouvir. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Ló foi considerado como quem zombava pelos próprios genros. E hoje não é diferente. Vivemos em uma geração que ri dos alertas proféticos, que zomba da santidade
e que chama de fanático aquele que ousa falar contra as práticas mundanas que invadiram a igreja. O apóstolo Paulo profetizou em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia significa abandono da fé verdadeira. E isso não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual. Começa quando você aceita pequenas concessões, quando você justifica práticas que a palavra condena, quando você deixa a cultura moldar sua fé, ao invés de deixar a fé transformar a cultura. Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 12, descreve exatamente o tempo em que estamos. Nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando você olha para a igreja hoje, vê isso acontecendo. Crentes que não querem mais ser confrontados com a verdade. Igrejas que pregam apenas prosperidade e nunca santidade. Líderes que têm medo de perder membros e por isso comprometem a mensagem do Evangelho. Deixe seu nome nos comentários para a oração, porque precisamos interceder uns pelos outros nestes dias difíceis. O profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, traz uma palavra solene. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Há uma fome espiritual nesta geração. Não falta pregação, falta palavra verdadeira. Não falta religião, falta encontro genuíno com Deus. Jesus advertiu em Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é uma pergunta perturbadora. Quando Cristo voltar, ele encontrará uma igreja vigilante, santa, separada do mundo? Ou encontrará uma igreja adormecida, misturada com as práticas pagãs, celebrando o que deveria rejeitar? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, são proféticos. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade. Esse tempo já chegou. Existe uma realidade espiritual que muitos cristãos desconhecem. Cada ação que você toma, cada símbolo que você permite em sua casa, cada prática que você aceita, abre ou fecha portas no mundo espiritual. Não estamos falando de superstição. Estamos falando de princípios bíblicos que governam o reino invisível. Efésios capítulo 6, versículo 12, deixa claro: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando você participa de uma celebração cujas raízes estão no ocultismo, quando você decora sua casa com símbolos de morte, quando você permite que seus filhos se vistam representando entidades demoníacas, você está dando legalidade espiritual para forças das trevas operarem em sua vida e em seu lar. Não é brincadeira, é guerra espiritual. E nessa guerra, ignorância não é desculpa. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia relata um exemplo poderoso em Josué capítulo 7. Depois da vitória em Jericó, Israel foi derrotado em Ai por causa de um objeto amaldiçoado que Acã havia escondido em sua tenda. Um único objeto trouxe maldição sobre todo o acampamento. 36 homens morreram. A presença de Deus se afastou. E tudo porque algo consagrado às trevas foi permitido no meio do povo. Josué capítulo 7, versículo 13. Registra a palavra do Senhor. Há coisas condenadas no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tirares do meio de ti as coisas condenadas. Você que está assistindo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Muitas famílias cristãs estão sofrendo ataques espirituais, enfermidades inexplicáveis, problemas financeiros persistentes e não entendem por quê. Mas quando você investiga, descobre que há brechas abertas.
a objetos, práticas ou celebrações que deram legalidade para o inimigo operar. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ordena: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas você não pode resistir ao diabo se você mesmo está abrindo portas para ele. A igreja de Éfeso entendeu isso. Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, conta que quando os crentes se converteram, eles trouxeram seus livros de magia, seus amuletos, seus objetos ligados ao ocultismo e os queimaram publicamente. Não venderam, não guardaram como lembrança, não justificaram dizendo que era apenas cultura. Eles destruíram tudo. E o resultado? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Onde há santidade, há poder. A diferença entre luz e trevas não é uma questão de opinião. É uma questão de natureza. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7 declara: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você não pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Não pode servir a Deus e participar de celebrações dedicadas às forças das trevas. Não pode louvar a Cristo no domingo e vestir seus filhos de demônios e bruxas na sexta-feira. Jesus foi categórico em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É necessário escolher. O discernimento espiritual é um dom que vem de uma vida consagrada. Hebreus capítulo 5, versículo 14 ensina: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando você vive na presença de Deus, quando você se alimenta da palavra, quando você mantém uma vida de oração, você desenvolve sensibilidade espiritual. Você começa a perceber o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Deixe nos comentários um amém se você está compreendendo essa palavra. Precisamos de uma geração que não aceite tudo passivamente, que questione, que busque a verdade nas Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, traz um mandamento claro: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por isso saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Separação não é isolamento, é consagração. É viver no mundo sem ser do mundo. É manter-se puro em meio a uma geração corrompida. Jesus orou em João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Você foi chamado para ser sal e luz. Sal que preserva, que impede a corrupção. Luz que expõe as trevas, que ilumina o caminho. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, registra as palavras de Cristo: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Santidade não é uma sugestão, é um mandamento. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 ordena: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus não chamou a igreja para ser popular, para ser aceita pelo mundo, para seguir as tendências culturais. Ele chamou a igreja para ser santa, separada, diferente. O preço do discipulado verdadeiro é alto. Jesus foi claro em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa renunciar às vontades da carne, rejeitar o que o mundo oferece, escolher o caminho estreito mesmo quando todos seguem o caminho largo.
Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, alerta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Romanos capítulo 12, versículo 2, traz uma ordem transformadora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar-se significa moldar-se, adaptar-se, aceitar os padrões do mundo. Mas o cristão é chamado a ser transformado, renovado, diferente. Quando você permite que a cultura dite como você deve viver sua fé, você deixou de ser transformado e passou a ser conformado. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre santidade. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 declara: tendo, pois, estas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Santidade é um processo diário, não é um evento único, é uma caminhada constante. É escolher todos os dias morrer para si mesmo e viver para Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é solene. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não importa quantos cultos você frequentou, quantas músicas você cantou, quantas ofertas você deu, se não há santidade prática na sua vida, se você vive misturado com o mundo, participando das mesmas práticas, celebrando as mesmas festividades pagãs, você está em perigo espiritual. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, profetiza: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é imundo, seja imundo ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Chegará o momento em que não haverá mais oportunidade de mudança. Chegou o momento da decisão. Josué, capítulo 24, versículo 15, desafiou o povo de Israel: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha não pode ser adiada, não pode ser deixada para depois. O tempo é agora. Você vai continuar participando de práticas que abrem portas para as trevas, ou vai tomar a posição de separação que a palavra exige? Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19 declara: vê que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Cada decisão tem consequências eternas. O que você permite em sua casa, o que você ensina aos seus filhos, as celebrações das quais você participa, tudo isso tem peso no mundo espiritual. Jesus está voltando. E quando ele voltar, não perguntará quantas festividades culturais você participou. Ele perguntará se você viveu em santidade, se você guardou sua veste sem mancha, se você permaneceu fiel até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 promete: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se você compreendeu essa mensagem, se o Espírito Santo tocou em seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a luz. Declare publicamente sua posição. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Fala dos filhos de Issacar que tinham entendimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Precisamos de cristãos que entendam os tempos em que vivemos, que discernam as estratégias do inimigo, que não sejam enganados pelas tradições culturais que contradizem a palavra de Deus. A hora é de despertar. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12 exorta: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Você foi chamado para ser luz neste mundo de trevas. Não se conforme, não se misture, não aceite o que Deus rejeita. Seja radical em sua fé, seja santo como Ele é santo. E quando Cristo voltar, que Ele encontre você vigilante, puro, separado, vivendo não segundo os padrões do mundo, mas segundo a vontade perfeita de Deus. A escolha é sua.